Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, terça-feira, 26 de junho de 2013, participe 2451-2121, 2459-2727. Daqui a pouco vocês vão saber, vereadores não querem carros novos, viaturas novas na Câmara Municipal de Guarulhos. Por que será, hein? E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo Rio de Janeiro destaca: a Câmara derruba a PEC 37, Dilma recua de Constituinte. Folha de São Paulo: Câmara derruba a PEC 37 e destina royalties para educação e saúde. Estado de São Paulo sem apoio, Dilma desiste de Constituinte para reforma política. O Estado de Minas que vença o Brasil. Dia de jogo hoje, né? Vamos lembrar. Bom dia, Casarnone. Bom dia, Pedro Otávio. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia a todos. Pois é, bom lembrar mesmo que todo mundo está esquecendo a Copa das Confederações. Hoje tem Brasil e Uruguai. E manifestantes prometem, em Belo Horizonte, fazer protestos. Eu acho que o bicho vai ficar feio mesmo, se acontecer. Lógico, eu não estou torcendo para que isso aconteça. Mas suponhamos que o Brasil passa hoje pelo Uruguai. Aí vai para uma final contra a Espanha, no domingo, no Maracanã. Lembrando a Copa de 50. E a Rocinha fervendo ontem. Mas lembrando a Copa de 50. E vai que o Brasil perde uma final contra a Espanha. Já pensou? Tempo ao tempo. O Zero Hora destaca: a Câmara sente a pressão das ruas e rejeita a PEC 37. A melhor manchete, hein? Brasil Econômico: o Congresso tenta fazer o jogo das ruas. Também boa manchete, hein? Verdade é o seguinte: o Congresso votou conforme a arquibancada, na pressão popular. Embora grandes juristas, a própria OAB, tenha se manifestado contra, ou melhor dizendo, contra o poder de investigação do Ministério Público, a favor da PEC 37, os deputados afinaram, né? Os congressistas afinaram. Mas afina, né? Eu já vi várias vezes, viu, Arnoldo, na Câmara Municipal, por mais que tivesse mérito o projeto, dependendo da pressão nas galerias, meu amigo... Infelizmente eles agem assim, né? Folha Metropolitana circula destacando: furtos, estupro e roubo de cargas tem alta em Guarulhos. Aliás, o estado inteiro, né? Brasil inteiro. Brasil inteiro. E nós criticamos e observamos aqui, nos 5 pactos anunciados pela presidente Dilma, não incluíram a segurança. A segurança hoje é um fator que incomoda a sociedade, com muita razão, né? Firmar pacto também, eu já vi firmar muitas vezes. Desde a época do Sarney. Desde a época do Sarney. Prefeito quer aprovar pacote de projetos amanhã. Bancários da cidade aderem à greve do HSBC. E peruano é preso por furtar celular dentro de ônibus. E o Brasil encara o Uruguai. É às 16 horas, Arnaldo? 16 horas. 16 horas. Quando os jornais 15 horas, que é para você sentar antes, né? O esquenta? Eles mentem que é 3 horas só para você ficar esperando. Mas joga às 4. Um horário bem fora de Simão por... Mas vai para o Brasil, né? Para o Brasil, é verdade. Para o Brasil, para a Europa é o horário. É o horário bom. Horário bom para a Europa. A FIFA está preocupada com a Europa. Aqui é só os 4 bilhões que vão sair limpos, só. Nós estamos hoje com um fuso horário de 5 horas para a Europa, imagina. Então é 9 da noite. Horário nobre lá. Chupar sorvete, comer pizza e ver o jogo. É realmente, Roberto, bem observado. Para o Brasil, às 16 horas, é um horário muito ingrato. Mas é um horário tradicional de futebol no Brasil, né? E eu acho que os organizadores até imaginavam o seguinte, que isso ia estar uma empolgação tão grande, que o brasileiro é tonto. Deram um pirulito para ele embrulhado e ele ia fazer uma festa com esse pirulito. Então não ia ninguém trabalhar, ia fechar o comércio. Está fechando por causa de passeata. Mas eles imaginavam que fecharam por causa do futebol. Pois é. Aliás, o que tem contribuído com a diminuição das manifestações é o tempo, a chuva. A chuva tem atrapalhado. A chuva tem atrapalhado, né? Mas mesmo assim, ontem o bicho andou pegando vento. Nós tivemos de tudo. Ontem o Pedro falou assim: Roberto, se tiver manifestação nessa chuva, a coisa é séria. E aí eu reparei nos jornais da noite que aconteceu... Algumas, outras nem tanto. Já grupos de 200, 300 pessoas interditando as rodovias. Não, eu vi um grupo agora na televisão de manhã de 40, 50 pessoas fechando a rodovia. Por exemplo, na zona leste de São Paulo nós tínhamos 500 pessoas. Não é tão significativo assim.
O que está acontecendo é que qualquer grupo se acha no direito de fazer o que bem tem. Acontece que, lamentavelmente, direcionaram toda essa passeata agora para um lado só, fechar a estrada. Só prejudica quem está trabalhando. Não, e outra questão, né? Os vândalos estão se aproveitando, estão se filtrando e estão saqueando. Vocês viram no Rio de Janeiro, Porto Alegre. Ladrões, né? Bandidos. No Rio de Janeiro, o que aconteceu lá na comunidade, nas imediações do Maracanã, nós tivemos 9 mortos. Vocês sabem o que é isso? 9 mortos. Padrão FIFA. Pois é, um policial e 2 inocentes. A própria PM reconhece, o BOP reconhece Não 2 tem inocentes. envolvimento nenhum. Pois é uma E tragédia. as centrais sindicais também prometem manifestações. Né? Dia 1º, né, senhor? Exatamente, dia 1º. Uma greve, é isso que estão falando? É. Paralisação Paralisação. Não é greve, é paralisação geral. Eu tenho medo do feriado estadual dia 9. Até pelo tema, né? Até porque muita gente não lembra, dia 9 de julho é feriado no estado de São Paulo. O estado inteiro, tá? É feriado, terça-feira. Olha só, As pessoas não lembram nem o tema. Revolução Constitucionalista. Constitucionalista de Daí 32. pode unir o tema com as manifestações e criar alguma coisa grande para o dia. Os Ou integralistas. para as vésperas, para as pessoas vão viajar, fecham estrada. Pois é. Né? Pois é. É um dia terrível, realmente. Algum destaque, Roberto? Bom, ontem tivemos sessão na Câmara Municipal, né? Os projetos foram bastante debatidos, né? Sem grandes destaques. Mas eu quero falar que logo no começo a oposição e situação discutiram muito, tanto que os requerimentos chegaram até o 3º item, viu, Pedro? O primeiro, professor Jesus, pedindo informações sobre imóveis localizados na rua 15 de novembro e Luiz Gama. O segundo, do vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, pedindo informações a respeito de lei municipal. E o terceiro, do Dr. Vitor da Farmácia, pedindo informações referentes à execução de serviços de tapa-valas e instalação de iluminação pública no bairro do Jardim Presidente Dutra. Aí o tempo acabou e fomos para a grande ordem do dia. Isso mostra claramente uma falta de sintonia. É muita discussão entre petistas e Entre tucanos. prefeitura e Câmara, porque o vereador da base, ele pedindo informação sobre não vai assaltar aquela rua, não sei o quê, aquela lei. Não Eu sei. explico. Assim, Não é mais fácil resolver por telefone? Não, porque ele quer pegar o documento, o papel, chegar na rua, olha, eu estou tomando providência. Não é melhor ele chegar lá e mostrar, ó, tá vendo, tá tapando buraco, fui eu que mandei? É que nem todos são iguais perante A lei. a prefeitura. Tá. Entendeu? É verdade verdade. é essa. Alguns secretários têm entendido o seguinte, que um ofício não tem a mesma força que teria um requerimento. Então, eles pedem que seja... a informação só é emitida depois do Mas não requerimento. podia passar por telefone ou não tá por lá ele tá fazendo? Tem vereador poderia. que consegue tudo pelo telefone. Tem outros que não conseguem nada. Nem- Vão ficar a nem vida inteira telefone. fazendo requerimento. Então, chegaram agora também, né? Exatamente. Vamos. Bom, nós tivemos aqui, logo no primeiro item da pauta, foi mantido o veto, né, no projeto de lei que alterava dispositivos de lei municipal com relação a horários de procuradores, né? Com a matéria não muito complicada. Essa pauta tá meio entediante, hein? Bastante, Pedro. Até de ouvir. Para aí que eu tô quase dormindo. Deixa eu falar. Não fizeram nada. Bom. Já discutiram. Eu vou falar o que interessa. Eu apurei ontem que a Câmara Municipal já recebeu, Arnônio, ouvintes, vários carros novos. Ford Focus. É um carro bonito. Bonito. Só que nenhum vereador quer pegar. Tem vereador que vai ficar feio lá dentro. Não, o momento é feio, né? O momento não é dos pra mais trocar de bonitos. carro, né? Pois é. Qual é o vereador que quer chegar na sua base ou na sua residência com um carro novinho em A folha? pessoa chega na tua base cheia de barro, você com um carro novinho em folha. Então os vereadores não queriam, exigiram. Outra coisa, eu apurei também que os vereadores vão receber depois. Nós tivemos aquele atrito, lembra? Os vereadores exigindo mais estrutura. E agora eles vão receber cada um celular corporativo. Isso é bom. Um smartphone. Duas questões. Muitos não vão saber culturalmente mexer com o smartphone. Eu sei só lá no Smart Club. Smartphone. Mas clube. Sans Clube. Sans clube. Smart Club. É colega dele. Agora, eu não gostaria de um celular corporativo da Câmara Municipal, hein? Principalmente o smartphone estaria fora. Se fosse um xing-ling pequenininho, eu ia. Eu não sei, não, é muito perigoso, hein? É verdade, já tiveram algumas complicações com relação a material ou verbas passado para os vereadores que depois acabou sendo discutido e ainda estão sendo discutidos na Justiça. Os vereadores tiveram problemas com o e-mail oficial, lembra disso? Agora, com esse smartphone,
Pedro Viga. Você entra no Facebook, não é? Certo. Entra isso aí. É um perigo desgraçado entrar no Facebook, não é não? Não, verdade. 7 horas e 10 minutos. Participe. 2451-2121, 2459-2727. 2 minutos. A primeira FM do Brasil. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Invista na sua tranquilidade e da sua família. Invista em seguro. Fale com a Guaru Corretora de Seguros. Seguros patrimonial, residencial e de automóvel. Fones 2087-3283 ou 98419-4151. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. O Sindicato dos Químicos de Guarulhos é uma entidade comprometida pela defesa intransigente dos seus representados. Auxílio creche, licença para o trabalhador na adoção de crianças, participação nos lucros e adicional noturno de 40%. Para mais informações, acesse o nosso site www.sindiquimicos.org.br ou pelo telefone 2409-7800. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. 102,5. 7 horas e 14 minutos, 7h14. As informações do repórter Gutenberg Tavares. Bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, colegas do estúdio, bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Pedro, as primeiras informações são com relação a um acidente que aconteceu agora na Monteiro Lobato com a José Campanella, aqui próximo ao centro de Guarulhos. No local há um posto de combustível. Um veículo, ao tentar sair desse posto de combustível, foi atingido por um coletivo, por um ônibus, e atingiu inclusive aqui uma bomba de combustível do posto de gasolina, do posto de combustível, mas felizmente sem feridos, isso só está complicando o trânsito aqui nessa região. Então, Monteiro Lobato com o José Campanella, trânsito bem complicado devido a um acidente de trânsito, Pedro. Gutenberg, o ônibus invadiu o posto de gasolina, é isso? Não, um veículo deixava o posto de combustível aqui quando foi atingido por um ônibus aqui na Monteiro Lobato, com a José Campanella. O veículo foi arremessado contra a bomba de combustível, mas não chegou a danificar, mas não, sem nenhum acidente mais grave. Nesse momento o trânsito na região é complicado, mas a Polícia Militar já está atendendo a ocorrência. Ô Gutenberg, então o impacto foi violento, né? Foi, Pedro. Por sorte, nenhum ferido gravemente. Se passasse uma pessoa pelo local e tivesse um outro veículo abastecendo na bomba para onde esse carro foi arremessado, poderia ter causado um acidente mais grave. Mas felizmente não há vítimas no local. A necessidade de guincho aí no local? Provavelmente vai precisar de um guincho, sim, para recolher o veículo. O duro é saber se a prefeitura aciona rapidamente esse guincho, né? Ou a própria empresa de ônibus, né? Qual o ônibus que é, Gutenberg?
É um ônibus da Transurbano Guarulhos, que faz a linha aqui Cumbica, centro de Guarulhos. Base aérea, Cumbica, centro de Guarulhos. Tá ok. Mais alguma informação? Por enquanto não, Pedro. Vamos dirigir para o primeiro DP. Conta pra mim. Gutenberg, Oi. essa foto sua nova que tá aparecendo no vídeo, teve retoque via computador, não? Photoshop. Não teve retoque não. Isso aí é obra de um repórter fotográfico da Folha Metropolitana, o Guilherme Kastner. Muito bom, hein? Muito bom esse cara, hein, rapaz? Parabéns. Parabéns muito ao bom fotógrafo. Bom dia. Vai, Pedro, não tá. Corta pro Pedro. Corta pra mim. Pô, me ajuda aí, Roberto. É verdade, né? Coisa tá difícil, hein? Pô, me ajuda aí. Olha, ali, agora de manhã, aquela região ali é bastante complicado. Vamos esperar que a prefeitura acione rapidamente, ou a empresa, né, acione o guincho, porque de manhã, a José Campanella com Monteiro Lobato é um inferno. Agora, e principalmente esse trechinho onde teve a batida. Exatamente. Aquilo ali sem batida, já é um inferno, você imagina com um acidente. Agora, guincho da prefeitura é lenda ou existe? Não, existe. Eu nunca vi. Eu já vi trabalhando. Faz tempo que eu não vi. Puxando. Deve ter um, né? Um ou dois. Às vezes você liga lá, espera um pouco. Mas se ligar para Atílio, Super Atílio resolve isso em 30 segundos. Atílio. Com ele mesmo. Ô, produção, ligue 24756996. Não fala com o Atílio que essa hora ele não chegou Não, ainda. relate o problema. Relate. Será que ele já está na base? Na base? Já está na base ou está a caminho? Tá a caminho. Tá, falando no secretário Atílio, super secretário, né? A questão dos táxis, eu vejo aqui que o prefeito pretende amanhã, né, Roberto? Isso, fazer um pacotão. Agora todo mundo quer acelerar. É lógico. Antes era só pacotinho, mão amarrada. Porque poucas pessoas sabem, nós estamos perto do recesso parlamentar. Existe, começa em julho. Ou parlamentar, como queira. E agora há uma questão que é até surrealista em Guarulhos, a falta de táxis urbanos. Enquanto a população clama por transporte coletivo de massa, muita gente reclama da falta de táxis urbanos no centro, na periferia de Guarulhos. Muito bem, me parece que o assunto está prestes a ser decidido. Eu recebi informação ontem de uma fonte do Bom Clima, que o prefeito Almeida está atendendo mais pela proposta do vereador americano. Qual é? O vereador americano entende que é melhor aproveitar quem já trabalha, quem já atua no sistema, como barra 2 ou agregado, como queiram. Existe alguma lista, Pedro, de taxistas ou de ex-taxistas que tenham pedido antes, que estavam em alguma... Existe alguma lista? Deve existir. Aliás, durante essa semana, eu conversei rapidamente com uma pessoa via redes sociais. Ele reclamava justamente disso. Ele disse que há muitos anos havia uma lista. Ele disse, não sei o quê. E, inclusive, ele disse, não tenho essa informação, que inclusive houve custos para entrar nessa lista, custos normais, documentação, burocrática, protocolos, tá? E sempre prometeram que um dia iria, através dessa lista. Quero saber se essas pessoas serão consideradas. O prefeito ouviu o que pensava o secretário, supersecretário. Que defende licitação. E o que pensava o americano. Aí pensou, o americano já está aqui há um monte de anos. Conhece as raízes da cidade, os problemas dos taxistas, como é que funciona. Já tem experiência, né? E é vereador que me apoia. O Atílio está passando por aí, é melhor ficar com o americano. Mas vocês perceberam que no Rio de Janeiro houve uma carreata de táxis? Foi a mesma discussão? O mesmo tema? Então é um tema nacional. Tem liminares que proíbem, né, que exigem a licitação. Exatamente. Eles querem derrubar essas liminares, porque eu estou há 30 anos aqui carregando balai de milho. Na hora de subir no caminhão para ir embora para casa, tomar banho na cachoeira, tem que passar por isso? Não corre esse risco, Arnone, aqui em Guarulhos? No quê? De ser feito indicação ou dado assim, e depois alguém está na justiça. Quem é que tem a legitimidade? Quem é que tem a legitimidade? O prefeito? Não, a legitimidade para questionar na justiça é concessão. É pela legislação em vigor, é concessão a critério do prefeito. É o que está em vigor. Você vai lá. Ambulante, Roberto. Ambulante. Eu gosto muito da questão da licitação. Licitação eu acho público, eu acho interessante. Daqui a pouco acho interessante a questão da licitação para feirante. Mas eu acho que deve ter critérios. E se nessa licitação ganhar uma empresa e acabar com o emprego dos caras na cidade? Não, lógico que não. Eu acho que taxista é uma profissão
para uma pessoa e não para uma empresa. Essa é a minha opinião. Concordo Então, com você. E tem que ser qualificado. Qualificado, Então não tem que ter adianta. critérios. Então não adianta eu fazer uma licitação, dar para uma empresa lá de Mogi das Cruzes, não sei da onde, Portugal, e colocar aqui na cidade, ele cata o Zé Tropeiro ali, vai dar no cavalo, agora você vai dirigir o táxi para mim. Outra questão. Tem que ter critérios. Aí que tá. Os Conhecer critérios. a cidade, motorista, carta, tem uma carta Exatamente. específica, tem que carta é conhecer a obrigatória. cidade. Não, eu acho que tem que ter alguns critérios. Cursos, tem que ter cursos. O que não pode carteira de continuar. habilitação específica para poder dirigir Sim. o carro, transporte passageiro. E cursos, tem que fazer. Agora, não pode ir na mão de uma empresa que chega aqui, pega sai da rádio, vem dirigir para mim. Isso o prefeito já disse que não. Então, graças a Deus. Graças a Deus o prefeito tem bom senso, mas a coisa estava caminhando para o outro lado, você sabe disso. Profissional liberal. O que não pode persistir também é esse impasse, né? Esse impasse é absurdo. Tomem uma decisão. Enquanto isso, todo Não me mundo... passa aquele outro que está indo também, o Atílio e o americano, sobre o carro que vai transportar os deficientes, vai chamar aqui Titio, agora cheguei, o Titio, agora já fui. Esse impasse... Tá, também, tá tudo pronto para ser criado, mas não cria porque tem um boi no meio da linha. Aliás, falando em criação, é interessante. Encontrei o ex-vereador Armando Matos, presidente do PDT, né? PDT. Você questionou, eu também questionei, por que as empresas de Guarulhos não adotam, não incentivam o esporte em Guarulhos? Ele me mandou uma cópia do projeto que eu li, Arnone. O projeto foi aprovado, não foi regulamentado. Na verdade, nós não temos em Guarulhos... Nenhuma lei de incentivo. Não temos. Vamos supor, Mas tinha antigamente, mas aprovaram uma lei há poucos anos e essa lei não foi regulamentada. Então não tem nada. Não, se você quer chegar numa grande empresa, vamos supor a Pfizer, a Balduco, olha, nós queremos que o senhor adote a nossa equipe de voleibol. Qual é a contrapartida? Nenhuma, por enquanto. Agora em setembro nós temos os Jogos Abertos, né? Né? Primeiro você tem os regionais, que é julho, e depois você tem os abertos em setembro, que é os melhores classificados do estado inteiro. Mogi das Cruzes ia sediar, tá tudo certo, preparada a festa. O Bertaioli teve que baixar o preço da passagem, ele cortou aniversário da cidade, 1º de setembro, cortou festividades do carnaval, fevereiro, e mandou uma carta para o governo do estado, para a Secretaria de Esporte do Estado, informando que Mogi das Cruzes não mais sediará os Jogos Abertos. Corajoso, hein? Agora o Estado tem 2 meses para decidir. Eu já peguei um foguete desse, uma vez alguém desistiu, eu peguei. Mas agora o Estado tem 2 meses para ver se algum louco assume. Ou também podem pensar na hipótese... Peraí, a Mogi desistiu de sediar os jogos. Sediar os jogos. Isso é terrível. Não, faltando... Né? Mas não sofrerá sanções porque fez dentro do prazo que você tem para desistir. Agora, precisa saber se o Estado banca para o município fazer, porque eles não gostam de bancar. Eles fingem que bancam, mas não bancam. Eles querem ver se o Estado, se o Mogi faz com eles bancando, ou então acha uma outra cidade, ou então... Agora, se você pensar bem, politicamente ele foi inteligente, né? Ele disse o seguinte, eu estou cortando aqui, mas vou ter que cortar aqui não também. Vai também? É só cortar na carne, não precisava se matar desse jeito, não. O vereador americano está na escuta. Bom dia, vereador americano. Bom dia, Pedro, Arnone, Roberto Samuel e a todos aí que estão nos assistindo e ouvindo. Pedro, só para fazer uma observação com relação à fala do Roberto Samuel, só para tirar qualquer dúvida. Quando se colocou a questão, mas como que funcionaria isso, a distribuição dessas placas para a Barra 2? É indicação? Quem fala? Na realidade, Roberto, e a todos que estão vindo de Guarulhos, seria um processo seletivo dentre os melhores motoristas que já estão na cidade. Na realidade, uma concorrência deles, detalhe, motoristas da cidade que não são titulares dos alvarás. Na realidade, Pedro, é uma questão justa, é uma questão, inclusive, de capacidade técnica, que ele, com certeza, ele está mais, além de ser justo, que ele está há muitos anos no serviço, como o Arnone falou, gente com 10, 15, 20 anos, trabalhando, ralando, amassando barro, muitas vezes, na chuva, enfrentando todas as dificuldades que tem o taxista, além de ser justo, para o usuário é melhor, porque já vai pegar um motorista, isso é indiscutível, que um motorista com uma experiência de 5, 10, 15 anos como motorista da cidade, ele realmente é o que está mais capacitado a prestar o melhor serviço. Eu concordo, já está preparado. Então é um processo seletivo entre aqueles que já estão no sistema, é isso? Barra 2.
Sim, Pedro, isso é totalmente possível. Tem gente que prega a licitação porque tem outros interesses, interesses escusos. A gente já sabe o que isso aconteceu aí no transporte alternativo. Muitos trabalhadores, bons trabalhadores, ficaram de fora, privilegiando, inclusive, advogados que não tem nada a ver com o serviço, privilegiando outras pessoas que hoje sequer dirigem os seus micros. Então, a grande realidade é que a gente quer que o serviço de táxi continue sendo transparente, seja bem feito para a população. Pedro, isso me permitir, eu gostaria de um maior tempo, eu sei que você sempre abriu espaço para essa categoria, eu gostaria de ter uma oportunidade, até me comprometo, ir amanhã ou sexta-feira, com um espaço maior, de debater isso com vocês. Amanhã, vereador, é nosso convidado, ok? Eu que agradeço, espero ter esclarecido pelo menos essa parte. Obrigado. Eu volto a dizer, eu concordo com o vereador nessa questão do valor agregado, porque você pega um taxista experiente, principalmente quando você não conhece a cidade. O cara sabe onde vai. Sabe onde vai. Eu quero ir na Praça do Povo. O cara sabe que fica, né? Lá no Paravente, ou aqui perto Você do pega um importado que vem numa licitação aí, fala, leva na Câmara Municipal, leva você lá no Bom Sucesso. E aconteceu comigo no Rio de Janeiro, gente. Eu peguei um táxi para voltar pro hotel, eu tive que ensinar o caminho pro taxista. É terrível isso, né? É terrível. Bom, agora vou dizer pra você, se eu fosse morador do Jardim Ângela, hoje eu estava soltando rojão. Contra quem? Contra o Alckmin. Alckmin tem plano para metrô no Jardim Ângela. Aqui, plano para o aeroporto, ele já apresentou uns 300. Não, antes dele desde 85 tem plano. Vai fazer metrô, nós vamos de balão. Quando entrou o negócio da Capadrócia, ficou todo mundo doido. Agora nós vamos de balão para o aeroporto. Você lembra quando anunciaram uma estação na rua Dom Pedro II? De metrô? Eu lembro. Ia ser ali onde é o shopping. Eles iam desapropriar ali, ia fazer negócio de ônibus, ia inventar o metrô. Verdade. Ia ser lindo. Não. Agora, depois pôs o sobre trilho, trilho sobre leve, o mais pesado sobre o mais leve sobre o mais pesado. Agora ele anunciou plano para metrô no Jardim Ângela. Para Guarulhos já anunciou 100 vezes. A questão da mobilidade urbana aqui em Guarulhos é muito mais em relação à locomoção entre Guarulhos e a capital, que milhares de guarulhenses trabalham na capital. Mas é vergonhoso, eu não me conformo. Eu não sou de usar avião, não sou um tarado para o aeroporto. Mas, pô, não é possível. Você tem um aeroporto do tamanho que nós temos, aí você, sabe, coisa de xarope, faz 3 presídios na porta do aeroporto, para quem chegar no Brasil já vê os presídios, vê que a coisa aqui não é muito boa, e depois não tem metrô, não tem trem, não tem ônibus, não tem charrete, não tem nada. Não tem nem corredor. Isso é brincadeira, né? Você é menosprezo com Guarulhos, que é um negócio assustador que esse PSDB faz com a cidade de Guarulhos. Dá licença. Vamos lá, rápido intervalo, produção. Vamos lá, participe. 2451-2121, 2459-2727. A primeira FM do Brasil. Rádio Imprensa. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Na Comercial Radar, você encontra a maior variedade da região em piscinas, boias, infláveis, mesas e cadeiras de praia, guarda-sóis e toda a linha de produtos para piscinas. Ligue 2408-4044 ou faça uma visita. Avenida Monteiro Lobato, 905, Macedo, Guarulhos. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil. Dedicado à qualidade de vida e segurança dos trabalhadores, lutando pela formação e qualificação profissional. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Conheça o nosso trabalho.
Acesse www.cntq.org.br. No Roda Center você encontra os melhores serviços de mecânica em geral. Autoelétrico, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento. Roda Center, Avenida Monteiro Lobato, 859. Avenida Papa Pio 12, 69. E agora também na Monteiro Lobato, 5.280, em Cumbica. Roda Center, o primeiro centro automotivo de Guarulhos com tradição, honestidade e inovação. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. A primeira FM do Brasil. Imprensa. 33 minutos. Corta pra mim, Felício. 7h33. Ô, é difícil. Põe inclusivo aí, ô. Atrapalha. Me ajuda aí, rapaz. Minha 7h33. Achei, hein? Eu estava procurando aqui na internet a lista dos deputados federais de São Paulo que votaram na PEC 37, né? Que votaram pela aprovação, né? Não, pela rejeição. Pela rejeição do projeto. O primeiro que aparece aqui é Carlos Roberto, do PSDB, votou não. Votou contra a PEC 37. Janete. A Janete Pietá me ligou ontem à tarde, gente, dizendo o seguinte, olha, Pedro, me ligou de Brasília para dizer o seguinte, olha, eu disse que eu sou contra a PEC 37 dentro do PT, mas que o partido ainda está discutindo a questão. Entendeu? Eu falei, não, deputada, eu não entendi. Entendi o que ela quer dizer. O quê? Discute, eu sou contra. Se votar livremente, eu sou contra. Mas eu vou reunir o partido, eles vão discutir. Eu perguntei. Se o partido chegar à conclusão que tem que votar sim, eu voto sim. Se não. disser não, eu voto não. Ela disse que não disse isso. Eu perguntei, se o partido fechar a questão, a senhora vota? Não. Vai depender, porque houve, em outros projetos, houve fechamento de questão e eu votei contra si mesmo. Ela é contra ou a favor? Ela não sabia ainda. Agora eu vou ver o voto dela. Tá bom. Ela votou não. Janete Pietá, do PT, votou não, votou contra a PEC 37. Deixa eu entender, que agora está confundindo na minha cabeça. Contra, eu não queria que aprovasse ou queria que aprovasse? Não é contra, que não aprovasse. Sim, aprovar. Contra a rejeição. Não, ela rejeitou. De São Paulo, alguém votou? Peraí, Jorge Tadeu Mudalem, do DEM, votou não, votou contra a PEC 37. O Eli Correia, cadê? Votou não também. Então ninguém... mas nessa embala aí... Alguém votou a favor? Ninguém. É mais fácil dizer quem votou. O povo está na rua, filhão. Agora, vamos observar o seguinte. Você não entendeu uma coisa? O povo está na rua. Mas pode dizer uma coisa? Deram uma bandeira para o povo e muita gente não sabe nem o que está empunhando. Não, A verdade é essa. Porque é o seguinte, o AB estava a favor dessa PEC 37. Grandes juristas estão a favor, estavam a favor. Esse tema ainda, para quem não sabe, vai ser apreciado no Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem uma tendência de votar, não é pela galeria, não pela arquibancada, mas pela legalidade. O que entendem os autores dessa PEC, ou a OAB defende, por exemplo, na verdade, o que era isso, gente? É que o marketing foi muito bom, né? Conseguiram taxar de PEC da impunidade, aí todo mundo ficou contra. Acharam um nome para... Taxaram, né? Estigmatizaram. Agora, o que era uma guerra de poderes entre Ministério Público Federal e Estadual contra as polícias federal e civis estaduais. Os policiais entendem que competem a eles investigar, ao Ministério Público compete acompanhar e controlar a investigação da polícia. E fazer a denúncia também. E fazer a denúncia, a acusação. Também é que o Ministério Público funciona mais como nas luzes, nos holofotes. Nos holofotes. Então, e aí os inquéritos são devolvidos depois, com problema, não foi do jeito que era. São mal apurados. Mal apurados. É o que reclamam os policiais, principalmente os federais. Então, vamos dizer bem o seguinte. Havia uma disputa de poder entre o Ministério Público e as polícias federal e civis e ministérios
estadual e federal. Então, é o que estava acontecendo. Para nós, povo, não muda nada. O que acontece é o seguinte, exatamente. Para nós, povo, não muda nada. Não, o que acontece é o seguinte, é que deram uma bandeira nesse clamor popular que muitos nem sabiam, ou não sabem também, né? Mas mostrou força, né? Bom, concordo com você. Mostrou o seguinte, que o Congresso, quando o povo está na rua, opa. Mas não é só no caso o que é perigoso, Roberto. Sim, claro. Porque senão eles começam a votar tudo que achar que o povo quer, eles fazem. Se o povo for às ruas pedindo linchamento, votam a favor? Agora é hora de, se quiser baixar a maioridade, é hora de mandar. A grande bandeira seria a maioridade penal. Cadê? Por que não vota a maioridade penal? Porque, vamos ser sinceros, o Ministério Público é influente. O Ministério Público também sabe pautar a grande mídia. A verdade é essa. A verdade é essa. Trabalharam com Quais são os temas? Temos vários temas importantes, lá temos várias PECs importantes. Reforma política. Vamos pautar. Agora está todo mundo rezando para chegar ao recesso de julho. Lógico, é só agosto. Quando a bonança voltar. Falando em segundo semestre, Pedro e Arnone, por falta de acordo entre os vereadores, o projeto de lei que institui para negros uma cota de 20% será somente discutido no segundo semestre. Isso aí é outro absurdo. Mas olha só, Arnone, o presidente da Comissão de Igualdade Racial é Jesus Freitas, que é negro. E ele é contra esse tipo de cota. Tá certo ele. Segundo ele avalia que é preciso investir em educação para todas as pessoas. Não ficar chamando os descendentes de negro de burros. Parabéns. Não, vou facilitar para você porque você é descendente de negro. Olha, cidadão, eu tenho que ter direito a ter acesso a faculdades, boas escolas, bons professores. Gostei do Jesus, ele está bem à vontade para falar, ele é negro, é professor, e ele defende o quê? A meritocracia. O funcionário público tem que passar por mérito, não por raça ou por cota. Ele defende educação para essas pessoas que querem uma educação para que eles façam concurso público. Aliás, o vereador Geraldo Celestino, que também é negro, ele tem o mesmo pensamento que eu já conversei com ele a respeito do acabar com esse negócio, sabe? Porque o cara é filho de japonês, ele é mais fraquinho. Aliás, não, japonesinho, se tiver 3 no concurso, 2 vagas, nem vaga você vai perder. É verdade. É lógico. Eu já falava isso no campeonato ping-pong. Se tiver 2 japonesinhos jogando inscritos, tem 500 competidores, tem 2 japonesinhos inscritos. Sai da parada que eles vão brigar entre eles. Mas isso aqui mostra a força da Coordenadoria para a Igualdade Racial aqui na cidade de Guarulhos. A Edna Roland e o grupo dela, tem trabalhado muito. Mas eu não vejo, juro por Deus, eu não sei, desculpe minha ignorância, mas eu não vejo mérito nisso aí. Sabe, eu consegui que nós, descendentes de negros, agora vamos ter. Ganho mais pontos que você. É um grupo de influência. Não é grupo de influência, mas é chamar os irmãos de burro. Para com isso. Eles defendem outra tese, né? Eles defendem que é um resgate das injustiças do passado. Se fosse assim, então vamos pegar o pãozinho, põe um índio de presidente, aí que foi o primeiro que chegou aqui, pô. Põe um índio de presidente. Não, exatamente. A Comissão da Verdade devia voltar quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Lógico, começar quando... Mas eu sou contra as cotas. Os caras põem fogo no rio, põem fogo no álcool, falavam que era rio, que ia queimar água. Olha, eu acredito que é uma forma... Diabo velho. De admitir. Diabo velho sou eu. É uma forma de admitir que o Estado não conseguiu dar educação para todos. Ele está admitindo, então é muito mais fácil, olha, vamos dar cota para esse, para aquele, para aquele outro. Pensa que eu sou Anhanguera. Diabo velho. Diabo velho. Anhanguera. Diabo velho. Mas alegre, né? É bem mais alegre. O Ricardo falou que é coisa velha, mas alegre. Ele ainda continua com aquela bebida alcoólica e tocando fogo. Pôr fogo, né? Há um protesto marcado aqui em Guarulhos, sexta-feira, dia 28, na Praça Getúlio Vargas. Chuva e tudo, né? Pois é. Eu consultei o site Climatempo, a previsão de chuva o dia inteiro. Eu vi a coisa lá. Ou o pessoal vai com o guarda-chuva ou vai pro Tomeuzão. Será que a prefeitura libera o Tomeuzão? Não pode, que eu piso lá. Teve aquele negócio daqueles boi que pulou aquela vez. Estragou tudo o piso. Faz tempo, hein? Não, mas aquilo era molinha. As molinhas, bem molinha. E aí o boi pulou assim, com 8 toneladas, as molas achataram. A piada pronta ontem na Câmara Municipal é que já há 3 orçamentos prontos nos vidros da Câmara. Eu imagino, deve ganhar o maior. No sábado já começa o serviço. Deve ganhar o maior. Bom, reunião na Praça Getúlio Vargas e o pessoal do Passe Livre de Guarulhos é que está encabeçando esse movimento. Passe Livre que não incomodou mais ninguém. E o de semana passada, na verdade, quem encabeçava? Não sei.
o pessoal da esquerda disse que era direita, o pessoal da direita disse que era da esquerda. Pois é, isso é interessante. Mas todo mundo quer fazer barulho também, tem medo de virar o pai da criança, né? Não. Vamos dizer o seguinte. Da semana passada, o pessoal da esquerda disse que foi um movimento da direita. O Seminal disse que era da TFP, né? Tradição, Família e Propriedade. Existe ainda? Sei lá. Olha, mas eu acompanhei essa caminhada, tinha muita gente do PSDB, PDT, mas também tinha um forte grupo do PSTU e pessoas ligadas ao PSOL. Quem definiu o roteiro, Roberto, o trajeto? Na verdade, não foram definidos o trajeto. Porque tinha um grupo de pessoas na prefeitura e quando estava destinando a ladeira Campos Salles chegar na Tiradentes, uma parte foi para a Tiradentes e outra correu para a Dutra. Me falaram que havia até agente de trânsito induzindo para a Dutra. Não acredito. Eu acho que estavam tentando induzir para a prefeitura. Melhor fechar lá fora do que aqui, né? Na verdade, Arnone, eles estavam fechando a passagem para a Dutra. Né? Porque eu acho que tinham medo do pessoal ir para a Dutra. Só que aí eles acabaram saindo um pouco pela rua Força Pública e acabou furando o esquema. Cerca de 1.000 manifestantes, pouco divulgaram isso, estiveram na prefeitura de Guarulhos. Sim, estiveram. Cerca de 1.000 manifestantes. Eles foram diretos. A prefeitura estava um bunker cercado, né? Desde o dia anterior. Exato. Desde o dia anterior. Precaução, né? O estacionamento do SAI estava totalmente Agora, eu vazio. estava comentando com o Roberto, outro jornalista. Não fizeram nada de bagunça. Não, mas eu estava comentando com o Roberto e outro jornalista na Câmara. Coincidência ou não, o Haddad, prefeito de São Paulo, foi o primeiro a piscar. Quem piscou foi ele. Né? Aí o Alckmin percebeu e falou, opa, eu não vou ficar sozinho. Deu uma gargalhada, correu atrás. Quando é que aconteceu o grande momento dessas manifestações, gente? É quando o povo, lá os manifestantes, como queiram, foram na prefeitura de São Paulo, cercaram a prefeitura e, pouco divulgado também, foram no prédio do Haddad, onde ele mora. Mas foi no dia seguinte... Ele foi o primeiro a piscar, o governador foi junto. Não, o governador já estava estudando aqui, fazia 2 anos. Exato. Queria o pedágio, né? Então, ele estava preocupado. Agora eles vão estudar a gordura que tem ainda nos contratos. Eles descobriram que tem gordura no contrato, olha. Brasília tremeu também, a presidente tremeu quando os manifestantes chegaram no Congresso. Algumas pessoas de São Bernardo, conhecidas mesmo, me passaram algumas fotos de que houve a manifestação em frente ao prédio onde mora o ex-presidente. Exatamente. Uma informação bem pouco divulgada também. Do Lula teve? Teve, eu não vi nos telejornais. Mas assim iam passando, né? Passaram lá. Lógico. Não queriam divulgar, nem até para não mostrar onde ele mora. Exatamente. Agora, me estranha, me causa estranheza você dizer que as lideranças sindicais podem fazer qualquer coisa na segunda-feira, porque eles já tiveram uma reunião com o ex-presidente Lula, que foi saber o que eles queriam, as reivindicações. Ele não está fazendo nada, dá um alôzinho para Deus. Eu vou traduzir o seguinte, os sindicatos perceberam assim, o povo está nas ruas sem pauta, mas sem pauta. Vamos pautar. Aí pautaram o pessoal, vamos pautar esse povo contra a PEC 37, deu certo. Opa, dá certo? Exato. E agora, vamos pautar. Vamos pautar o quê? Ainda bem 3 vitórias, baixaram as passagens de ônibus, abortou o aumento do pedágio, que ainda continua cheio de gordura e lavando a égua ainda, né? E agora, a PEC 37. E a PEC 37. Qual é a próxima pauta? Os sindicatos vão aproveitar, vão falar redução de jornada de trabalho. Seria perfeito, hein? Entendeu? Mas estão dizendo como fazer isso mesmo. Não, 40 horas, perfeito. Para quê? Eu acho que ajudaria muito o país. Como? Na minha Diminuir opinião, para 40 horas? Exatamente. Diminuir para 40 horas ajudaria muito o país. Em que sentido? Aumentar o serviço, o trabalho. Tá. Muito. Arnone. E aumenta o custo. Quando isso, e isso é um discurso que foi muito falado quando o brasileiro trabalhava 48 horas, foi reduzido para 44. Isso falaram muito. Foi reduzido e o Brasil não morreu. Não, 40 horas são 8 horas por dia. Exatamente. E isso no início do século XXI, no início do século XX, 1900, 1910, o brasileiro, o trabalhador no mundo, trabalhava 18 horas, 16 horas por dia. Tem muita gente que trabalha. E quando falaram para diminuir para 8, disseram o seguinte, o custo vai aumentar muito, e não aumentou. Não, seriam 8 horas por dia, de segunda a sexta. O que me causa estranheza hoje em dia, o comércio, quem trabalha no comércio hoje realmente é um escravo, perceberam isso? Escravo. Principalmente os que ganham comissão. Olha, pega o trabalhador de shopping. Quem conhece um trabalhador de shopping é das 10 às 22. São 12 horas por dia, de segunda a segunda.
Percebe isso? Não, e quando chega dezembro? Não, não tem. Mas quando direto, chega dezembro? mas isso é cruel demais. É cruel. Quem não se lembra quando o comércio não abria de domingo? Não faz tanto tempo assim, não. É uma briga para abrir de domingo, hein? Não, mas é um descanso sagrado. Hoje não. Acaba. Essas lideranças sindicais deveriam se ater a isso. Hoje, o maior explorado é o cara que trabalha no comércio. O Arnaldo disse bem, porque também se ele não for, não ganha comissão. Tem que ir. Ontem eu vi uns vendedores de shopping no Rio, que domingo fechou, né? No sábado, vai fechar mais cedo. A moça dizendo, eu não trabalhei, mas eu ganho comissão. E aí, como é que fica a minha vida? Mas olha, hoje me impressiona os funcionários que trabalham nesse setor, comércio. Como estão escravos, mas escravos. E vem mais um shopping aí, né? Que é o do Sonda? Não. O do Sonda vai inaugurar agora em julho. Tem um outro ali também. Ali, ele do Maia. Maia? De Maia, né? Parque Maia. Carrefour. E ontem, para minha surpresa, eu vou muito ali no supermercado Extra da Salgado Filho, eles tiraram todas aquelas, como é que chamaria aquilo? Quiosque, barraquinha que tinha junto dentro do estacionamento coberto. Verdade. E puseram lá de dentro uma montagem mais eclética, mais bonita, do lado no corredor de entrada, dentro do acesso às lojas. E ontem eu estava lá trocando uma bateria no relógio, perguntei para a mocinha, vocês estão construindo lá fora, mas lindo? Estão fazendo um negócio bonito. Onde eram as antigas barraquinhas dentro do estacionamento, um negócio com canteiro de flores, umas lojas grandes. Eu perguntei, mudando o vocês vão voltar para lá? Isso aqui é onde vocês estão, é provisório. Não é nós que vamos voltar, não, porque eles serão lojas do tamanho dessas que nós já temos aqui dentro. Você está vendo essas grandes? É que o Extra está muito preocupado, nós tivemos uma reunião com eles estão muito preocupados porque vai inaugurar um shopping aí na frente agora, então eles querem criar lojas aqui para não... Sabe, quando esvaziar o supermercado e o pessoal ir direto para o shopping. Isso acontece. Mas é bom, é um crescimento, né? Naturalmente a gente ia lá, vendia uns doces cheios de açúcar lá, só uns troços melados. Agora não, vai abrir um negócio bonito lá. Quem está na linha? O Rodrigo? Gutenberg novamente? Fala, Gutenberg. Pedro Otávio, agora mais informações sobre as ocorrências registradas no primeiro DP essa madrugada. Não tivemos nenhum furto ou roubo ao veículo, no entanto tivemos assaltos. Né? Um flagrante de furto no supermercado Extra, ali do Bosque Maia, uma pessoa furtou alguns objetos lá e por ser reincidente foi encaminhada ao primeiro DP, foi detida em flagrante, presa em flagrante. Também tivemos assaltos a... O Gutenberg falou aí de eu estava falando que eu fui lá no Extra, ele estava falando que teve um flagrante lá, não, pode ser suspeito, como todos que estavam lá, mas não, o cara foi preso, né? Foi preso. E já era reincidente. Tentativa de furto. Tentativa. Levou uma mortadela, um salame. Me dá 2 minutos aí, produção, e voltaremos, vai. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões indoor do Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. O Sindicato da Alimentação de Guarulhos e Região oferece diversos serviços aos seus associados. Colônia de férias, dentista, quadra de esportes, salão de beleza. Acesse o site e saiba mais. www.sindalig.org.br. A sede do sindicato fica na rua Arminda de Lima, 304, Vila Progresso. Fone 2408-9847. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 244. A primeira FM do Brasil. 7h48. Gutenberg, prossiga. Então, complementando as ocorrências do primeiro DP essa madrugada, Pedro, roubos a pedestres aqui que atravessam o viaduto, ali próximo à região da Dutra, ali próximo
a empresa Magion, naquele viaduto, tivemos assalto a 2 pessoas, 2 vítimas feitas essa madrugada. E também um assalto a um motorista que conduziu seu veículo entre a Paulo Facchini e a Avenida Tiradentes. Ele parou naquele farol, foi assaltado. O veículo dele não foi levado. Porém, os bandidos tiveram a paciência de revistar o carro, levar os seus objetos e sua carteira, e depois ele foi liberado, Pedro. Ali na Paulo Facchini com a Tiradentes. Ô Gutenberg, viaduto ou passarela da Magion? Perdão, passarela, Pedro, passarela. Okay. Aquela passarela, agora você tem 2 opções. Ou você desce para ser atropelado, porque você desce no meio da pista, ou você é assaltado em cima dela. Você que escolhe. O vagabundo fala para você assim, tio, perdeu, mãos para a cabeça. Você prefere descer correndo lá e ser atropelado, ou você prefere perder o que você tem aqui? Rodrigo já está na linha, produção? Ainda não? Bom dia, Inajara Nogueira. Bom dia, Pedro. Bom dia, Hernani. Bom dia, ouvintes e telespectadores. Prossiga. Pedro, hoje eu tenho uma reclamação aqui do Adriano, que ele reside na rua Lozano Bueno de Oliveira, aqui no centro de Guarulhos, e ele relata a seguinte situação. Ele tem que parar na frente da residência dele para colocar o carro na garagem. Só que nesse meio tempo ele já foi multado várias vezes por parar o carro para abrir o portão e entrar na garagem. E ele falou, como que ele procede nessa situação? Um guardinha idiota que fica por ali, tem que fazer. Alguém marcou ele, não é possível. Ele falou que já foi multado várias vezes. Qual é a rua? Onde fica? Na rua Lozano Bueno de Oliveira, aqui no centro de Guarulhos. Tem que ligar o pisca-alerta. Tem que ligar para avisar que tá. Instala um pisca-alerta, viu? Com sonoridade. Aquele que prossiga, Najara. O Carlos Tonoletti, ele fala que na estrada João Jamil Zarif, ali com a Hélio Schmidt, está parada há mais de 40 minutos. O motivo são guardas controlando o acesso a Hélio Schmidt. Olha, ela está em obra. O secretário e o prefeito estão ampliando ali, porque o aeroporto até ameaça fechar aquele acesso, né, aquele atalho entre o primeiro mundo e o terceiro mundo. Peraí, informações do repórter Rodrigo Souza. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone, Najara e principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, hoje eu voltei aqui novamente à feira da Rua Mogi das Cruzes, né, que desde a semana passada está funcionando aqui no local. Essa feira, anteriormente, ela funcionava no anel viário. Estava aqui conversando com moradores, feirantes, porque a insatisfação aqui, ela persiste. Ainda não houve uma manifestação igual aconteceu no anel viário, que os feirantes pararam de montar suas barracas da Faustino Ramalho e voltaram para o local antigo. No entanto, os feirantes aqui já estão se reunindo, está correndo um abaixo-assinado aqui entre eles, eu tive acesso ao documento, cerca de 40 feirantes já assinaram o documento. O que eles querem, Pedro? Eles querem que a prefeitura os alote um novo local. E o preferido por todos aqui é a Rua Cônigo Valadão, embora muitos saibam que a prefeitura já sinalizou que dificilmente eles poderão voltar para lá. Com relação aos moradores aqui da Mogi das Cruzes, Pedro, há também um abaixo-assinado aqui que começou a circular ontem. Eles esperam colher cerca de 250, 300 assinaturas aí para encaminhar o prefeito também pedindo a retirada da feira aqui do local, Pedro. Corta para mim. Tá ok, corta para mim aqui. Terrível. Obrigado, hein? Quero ver a feira de amanhã. Foi a de feira de quinta-feira que teve a revolta dos feirantes. Vai cheirar mal, pode ter certeza. Mais do que aqui. Fala, Inajara, fala você. O Manuel, ele reclama dos buracos deixados pela empresa que está realizando a sondagem de solo na extensão da Avenida Humberto Alencar Castelo Branco, conhecido como Anel Viário. Sim. Pelo fato do corredor lá de ônibus. E realmente, Pedro, ontem eu passei por lá, ali perto próximo ao centro, na extensão dela próximo ao centro, e está muito cheio de barro. A extensão inteira nas calçadas. Para os pedestres está difícil transitar por ali. Fica todo esbarreado, complicado. Não fala em barro, não, né? Não fala em barro. Passaram e pisou na lata, ele deu. Que mais? Eu acho inevitável, né, esse efeito colateral aí da obra. Mas, efeito colateral é inevitável. Vai, prossiga. Por hoje é só, Pedro. Por hoje é só. Então, apavorou, então. Hoje você apavorou. Eu percebi. Não, tá feia a coisa, né? Algum desses, que horas são? 5. Não. 7h55. 54, né? Aquele relógio lá. Não, que não tá pendurado lá. Ninguém 56 lá. Ninguém quer ajustar. Eu assisti ontem, Arnone, o Jornal da Record. Uma reportagem, o preço da Copa. Essa é a segunda etapa, né? Perdi ontem. Mas interessante. A reportagem, lógico, né? Aliás, muito bem feita a reportagem.
jogando povão contra o Maracanã, principalmente. Record é contra qual? Vamos lá. Pois é, mas aí veio o inspetor Pontes, da PRF, no Facebook, fez uma observação muito interessante. Quem comprou os direitos da Olimpíadas foi a Record. Record, é dela? O cara veio a Record batendo o preço da Olimpíada. Não vai bater. Então, aí a Globo vai bater. É lógico, é assim que funciona. Não, a Globo não faz isso. Ela ignora as notícias, né? Faz de conta que não tem. Não existe. Então, mas aí tá. Aliás, Pedro Notaro, o dia que fechar a Globo, acabou a televisão no Brasil. Que as outras vivem? Vive. A própria Record, todo mundo vive, durante o dia todo. A novela das 8, não sei quem, não sei o quê, a Xuxa plantou bananeira, o Rodrigo Faro farejou, e assim. Ontem eu assisti 3 telejornais, o Jornal da Band, que eu gosto muito, assisti o Jornal Nacional e assisti o Jornal da Record. Os 3 estão num nível muito bom. Eu não sei porque tanto falam da Globo, realmente, que o Jornal Nacional é um bom telejornal. Os apresentadores que não é muito legal, mas... É que está, talvez esteja faltando o peso da opinião, Exatamente. Né? Exatamente. Está muito assim, dois borboletas. Por exemplo, eu estava observando o Ricardo Boechat, que é radialista, né? Que tem o programa da Band News, né? Ele chegou a dizer essa ideia do teleférico na Rocinha. Ele falou, que ideia de maluco. Eu achei interessante isso no telejornalismo, porque isso é uma coisa difícil. É difícil alguém expressar uma opinião. Botar a opinião do que está acontecendo. E ele falou, e aí realmente é uma ideia de maluco, né? Colocar um teleférico na Rocinha. Vou dizer para você, assista o Jornal das 10 da Gazeta. Muito bom, deve ser. É o melhor resumo do dia, sem aquelas palhaçadas tudo. Né? Aí vão dizer que é estatal, né? Não é um jornal enxuto. Compete também ao cidadão interpretar a notícia, né? Muito bem. Bom, final da edição de hoje, tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência. E hoje nós apavorou, né? Você apavorou mesmo, espantou. Espantou. Espalha a rodinha. Amanhã às 7 horas a gente vem, tá? Coisa de velho. Espalha a rodinha. Liga não, velho, mas alegre, alegre. Vambora. Radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência.